Olá pessoal, a paz do Senhor, sou o pastor Daniel. Daremos sequência na série de devocionais O que fazer diante do não de Deus, com o quarto episódio, O que Moisés fez. No livro de Números, capítulo 20, e a partir do versículo 7, nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me credes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Mediante esta situação, nós vemos que Deus deu uma ordem a Moisés. Naquele momento que a congregação estava apertando Moisés para que pudesse dar água, eles estavam com sede. E Moisés, então, naquela preocupação, naquela ansiedade, naquele nervosismo, Deus fala para ele: Moisés, somente fala para a rocha e a rocha dará água. Mas Moisés, com aquele nervosismo, ele vai e bate 2 vezes na rocha. E Deus então fala para Moisés: Moisés, mediante esta situação, nem essa congregação entrará na terra que eu jurei aos seus pais. Moisés então olha diante desta situação e ele fica então chateado, ele olha para o não de Deus, e quando ele se depara para o não de Deus, ele então faz uma oração. E esta oração, ela está registrada em Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23. Então Moisés começa a oração da seguinte forma: Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me fales mais nesse negócio. Nós vemos que quando então Deus fala para Moisés, Deus fala um não para Moisés. Moisés, a princípio, ele não se contenta. Ele então busca a presença de Deus, ele começa então a orar, ele começa a clamar, ele começa a pedir para se Deus pudesse mudar de opinião, se Deus pudesse dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Porém, Moisés, ele conversou com Deus face a face. Moisés, ele teve várias experiências com Deus, e por conta disso, ele usa esses momentos para clamar a Deus. Mas a sentença, o não de Deus foi realmente sem precedência, sem retorno. E Moisés, ele olha então, e aí Deus ainda fala para ele: Olha, basta esse negócio, não quero mais saber disso daí. Mediante isto então, Moisés, ele olha, Deus faz com que ele sobe até o monte. Ele olha, ele levanta os olhos, ele olha para o monte, ele olha a cidade, ele olha tudo que ele poderia usufruir. Mas mediante tudo isso,
ele abaixa a cabeça, ele acaba se contendendo. Ele então, ele olha, no capítulo 4, ele nos fala assim, versículo 1: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentereis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Mediante tudo isso que aconteceu, Moisés então aprendeu que aumentar ou diminuir o que Deus fala causa a morte. E aí ele então vem aconselhando o povo de Israel e fala: olha, tudo que eu vou falar para vocês agora, não aumente e nem diminui. Em outras palavras, ele está falando, por conta de eu aumentar, por conta de eu diminuir, ou então não dar ouvido o que Deus falou para mim, isso está custando então a não entrada na Nova Canaã. E que esse não que Moisés recebeu de Deus realmente foi frustrante para ele. Mas a palavra nos garante que Moisés, ele teve a salvação, mas ele não entrou na terra que Deus havia jurado, que Deus tinha colocado ele então para tirar o povo do Egito, para levar esse povo até a Canaã. Ele contemplou, mas ele não entrou. Muitas vezes o não de Deus acaba trazendo para nós tristeza, o não acaba trazendo frustração, mas é bom que a gente possa refletir como nós estamos agindo diante da palavra de Deus. Assim Moisés, ele refletiu e ele então teve a oportunidade de instruir o povo para que o povo não pudesse errar como ele errou. Muitas vezes a situação nos obriga a ter atitudes, ter reações que possa desagradar o nosso Deus. Mas vamos continuar com os nossos pés firmes na rocha, que essa rocha é Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça nessa caminhada, no que Deus te chamou para fazer, nessa caminhada que nós estamos, nós possamos realmente avistar a Nova Jerusalém e entrar nela com alegria e com júbilo ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe com mais um.